que ética é uma reflexão que a gente faz sobre os valores morais, em cada tempo histórico, em cada contexto, surgiram pensadores, em geral filósofos, né, que refletiram sobre os valores do seu tempo e, portanto, produziram reflexões, e o resultado de suas reflexões serão enquadrados ou chamados por nós de sistemas éticos. E um desses caras aí, que é o pilar, a base da ética ocidental, na verdade, dois desses pilares é Platão e Aristóteles. Platão, ele é um dualista. O que é um dualista? Ele olha para o mundo a partir de duas realidades. Quais realidades? Um mundo ideal e um mundo material. Mundo ideal perfeito, imutável, eterno, único, onde o bom, a justiça, a verdade, a beleza habitam. E aí que sim, justiça com J maiúsculo, porque é a justiça, não é qualquer justiça. Essa discussão que a gente fez aqui agora, né, que os valores morais de um povo é diferente do outro, Platão desconhece isso. Para Platão existe uma única justiça. E essa justiça é a justiça perfeita, é a justiça universal, é a justiça que deve ser colocada como base para todo mundo. Então é a justiça com J maiúsculo, é a bondade com V maiúsculo, é a verdade com V maiúsculo. É uma única verdade. Platão não é relativista. Platão é idealista. Por isso, há um mundo ideal e há um mundo material, que é o mundo no qual nós habitamos. Aqui sim, as coisas são relativas. Aqui sim, as coisas podem variar. Aqui sim, são verdades com V minúsculo. Aqui sim, são justiças no plural com J minúsculo. Porque aqui a gente vai ver várias justiças, várias verdades, várias bondades, várias concepções de certo e errado, enfim. Aqui, no mundo material, que é o mundo onde nós habitamos, né, é um mundo imperfeito, é um mundo relativista, é um mundo de sombras. E aqui acho que é bacana de vocês entenderem o famoso mito da caverna do Platão, mito da caverna do Platão. Conhece o famoso mito da caverna? É onde ele explica sobre essa dicotomia, esse mundo dual. Em suma, o mito da caverna serve para explicar que existem essas duas realidades. Uma realidade dentro da caverna, onde tudo é aparente, tudo é forma de sombra, tudo, no fundo, a gente pode perceber uma sombra e dizer, é o João, mas também é o Igor, mas também é o Fabiano, porque sombra é tudo meio que igual, sabe? Não dá para diferenciar. Mas no mundo fora da caverna, a gente olha para o João e fala assim, esse é o João, esse é o Fabiano, esse é o Igor. Mas quando o Igor passa dentro da caverna, naquela penumbra, fica meio que aparente, aquela sombrinha, à noite todos os gatos são pardos, é o famoso ditado. Na caverna, todo mundo parece igual, ser humano é ser humano. Fora da caverna, onde o sol brilha, a gente vê que cada um é único. É mais ou menos essa ideia que o Platão quer mostrar para a gente com o famoso mito da caverna. Olha, por que você está explicando o mito da caverna e esse dualismo platônico? Para poder explicar a concepção ética do Platão. E aqui vem, uma vez que vocês entendam, mito da caverna, mundo ideal, mundo material, mundo perfeito, mundo imperfeito, mundo suprassensível, mundo sensível, quando você entende essa dualidade platônica, você vai entender tudo em Platão. Senhor, como assim tudo? Porque tudo que Platão fala depende dessa visão que está no mito da caverna. Por isso que é o mais famoso mito do Platão, que é o mito da caverna. De onde é que vem, então, a reflexão ética que Platão faz ali? Veja, falei para vocês que o contexto no qual esses gregos, Platão e Aristóteles, estão inseridos era um contexto em que os mitos predominavam. Dizer qual ação era uma ação ética ou uma ação moral, dizer qual era a ação correta, quem dizia para nós? As crianças eram educadas para dizer o que era certo e errado, bom e mal, justo e injusto. As crianças aprendiam, em suma, os valores morais gregos daquele tempo, ouvindo os mais velhos narrarem suas histórias mitológicas. E aqui eu vou contextualizar para vocês. Platão dizia que narrar os mitos que estavam presentes em obras como a Ilíada e a Odisseia, obras de Homero,
narrar para as crianças a história de Aquiles, a história de Menelau, a história de Paris, os grandes personagens da famosa Guerra de Troia, né? Narrar esses acontecimentos para as futuras gerações, para as crianças, seria um absurdo gigantesco. E no livro 10 da República, então, quem quiser ler, fazer leitura, é a famosa crítica que o Platão faz à arte do seu tempo, a esse conteúdo didático transmitido pela arte, portanto, pelas obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia, e ao mesmo tempo pelo teatro grego, porque dizia que fazer a imitação desses personagens mitológicos não estimulava uma boa educação moral do seu povo. E a partir dessa reflexão que ele faz, processo de educação moral desse tempo, ele vai criar o seu sistema ético. Beleza? A partir dessa reflexão sobre os valores morais transmitidos pela mitologia grega, ele vai criar o seu sistema ético. E aqui vem uma ideia bacana para a gente poder pensar. Platão dizia, então, que há o mundo ideal e há o mundo material, ok? E ele dizia que a alma humana, vocês existem antes de existirem nesse mundo, segundo Platão, vocês existem enquanto ideia. Vocês existem enquanto ideia. E essa existência enquanto ideia é uma existência perfeita. Vocês são seres únicos. E a alma de vocês são eternas. Sempre existiu e sempre vai existir. E há uma única ideia de Jade, e essa ideia de Jade é perfeita. Há uma única ideia de Silvia, e essa ideia é perfeita. Há uma única ideia de Maria, e essa ideia é perfeita. Ok? Enquanto ideia, no mundo ideal, no mundo das ideias do Platão. Só que tem uma pequena modificação quando essa alma perfeita, única, eterna, imutável, passa a habitar um corpo aqui nesse mundo material. É o que ele chama de encarnação da alma. Encarnação ele pega dos budistas, mas o termo que ele cria é transmigração, é migração da alma. A alma migra do mundo das ideias e migra para o mundo da matéria, o mundo material, o mundo da caverna. Quando acontece isso, meus caros, acontece um fenômeno. A sua alma, que é única, né? Então, não há divisões na alma, mas quando ela passa para esse mundo material, o Platão vai dizer que essa alma vai se tripartir, vai fazer uma divisão em 3 partes. E vocês já vão entender o que eu estou dizendo. A alma humana, que é a única enquanto ideia, quando passa a habitar esse corpo no qual vocês estão habitando agora, ela se divide em 3 partes principais. Racional, então há a parte da alma que é racional, há a parte da alma que é emocional, e há a parte da alma que é destinada ao cuidar das necessidades físicas e biológicas. Uma localiza na parte da cabeça, a alma racional está localizada na parte da cabeça, meio lógico isso, né? A alma emocional está localizada na parte do coração, do core, portanto, responsável pelas paixões e emoções. E a alma das concupiscências, nossas necessidades físicas, biológicas, está localizada no baixo ventre, parte do estômago e intestino, e da parte das genitálias, do órgão genital, que cuida do nosso instinto de reprodução. Ok? Acompanhe meu raciocínio. A alma é única enquanto ideia, mas quando ela migra para esse mundo material, ela se divide em 3 partes. As obras de Homero, a mitologia grega, estimulavam uma educação moral que dava conta única e exclusivamente das paixões ou dos instintos. Vou dar um exemplo. Quando Homero narra a Guerra de Troia, se vocês lembram da Guerra de Troia, assistiram o filme ou leram a obra, a Ilíada do Homero, vocês vão lembrar que a Guerra de Troia, inclusive tem uma série no Netflix chamada Troia. Tem uma série no Netflix chamada Troia. É no Netflix? Não, é no Netflix. Chamada Troia. O primeiro episódio da série mostra uma cena corriqueira, né, que fazia parte da narrativa dos mais velhos aos mais antigos na Grécia Antiga, que era a cena de como Paris, o herói troiano, né? Não era bem herói, na verdade o irmão dele, o Heitor, que era o herói, mas o Paris era um bundão lá, né? Mas que ao mesmo tempo tem um papel importante na toda a trama entre da guerra de Troia e os gregos, os troianos e gregos.
Paris é escolhido por... Não lembro agora qual dos deuses Zeus ou Poseidon. Ele é escolhido por ele para ser o juiz que vai avaliar qual das deusas gregas é a deusa mais bela. E estava no páreo, concorrendo nesse concurso entre deusas mais belas, era Atenas e a Afrodite, que é a deusa do amor. E nesse concurso de beleza entre as deusas, olha o que acontece. Ela se aproxima e fala assim, se você... Daí a Hera fala para o Paris, né? Ele é o juiz, ele tem que entregar a maçã dourada à deusa mais bela do Olimpo. E tem as 3 no páreo. A Hera fala assim, se você me der a maçã, eu darei todo o poder do Olimpo a você, né? Falarei com Zeus para te beneficiar. E ele fica tentado, fala, legal, né? Aí a Atenas fala assim, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a proteção da cidade. Se você me der a maçã e me eleger como a deusa mais bela, Palas Atenas, então eu serei a protetora teu, como já sou da cidade da cidade, né? E aí chega lá a Afrodite e fala assim, se você me der a maçã, se você me escolher como a deusa mais bela, eu dou o amor da mulher mais linda que você já viu na Terra. Ele nem pensa 2 vezes. Ele decide, não porque a deusa Afrodite é a mais bela, mas porque ela estimula a sexualidade do Paris. E o Paris, portanto, vai escolher, não por um critério racional, estético e de análise, que o leva a concluir que a Afrodite é a mais bela, mas porque ele se sente estimulado no seu tesão, porque ele fica com tesão e acha que a mulher mais bela, né, vai ser dele, e ele não vai pensar com outro critério a não ser apenas o tesão dele, ou seja, estímulo de sua sensualidade, estímulo de um recurso biológico teu. E aqui que está a grande sacada. Platão olha para isso e fala assim, olha que absurdo. Imagine nossas crianças sendo estimuladas por exemplos desse tipo. Era mais ou menos como no nosso tempo dizer que a educação moral das nossas crianças dependesse única e exclusivamente das nossas novelas de TV Globo. Qual é o tipo de estímulo que tem numa novela de TV Globo? Apenas estímulos sensuais. Mulheres bonitas, homens bonitos, galanteamento, beijos aqui, beijos ali, traição aqui, traição ali. Esse conteúdo não serve como critério didático para ensinar uma boa educação moral das crianças. Assim como para Platão, estimular partes emocionais de paixões e partes da sensualidade, das necessidades, não era um bom jeito de educar moralmente as crianças. O que é que Platão propõe, então? Uma educação racional. Essa é a primeira ideia do Platão. Não devemos estimular paixões e sensações numa educação moral das crianças, mas sim a racionalidade. E é claro que ele vai dizer, é a alma racional que deve guiar as outras almas, emocional e concupiscível. Portanto, agir de maneira ética para o Platão é agir para além das emoções, é agir para além do tesão das necessidades físicas biológicas, é agir de maneira racional. Eu ajo de maneira ética quando, olha os critérios, no uso da minha liberdade, no autoconhecimento de mim e dos outros, na busca por me responsabilizar pelas minhas ações, eu uso como um critério racional. Por que a razão é importante para Platão? Porque a alma racional está mais próxima do mundo ideal. Se vocês assistirem o Mito da Caverna, vocês vão entender que as pessoas estão aprisionadas na caverna, entre grilhões, e só ficam vendo sombras, e tomam as verdades por sombras. O que é que permite às pessoas que estão dentro da caverna romper com as correntes, quebrar os grilhões e sair para fora da caverna? É a capacidade racional. Quando eu reflito, olha a reflexão ética, quando eu faço uma reflexão racional sobre o contexto, sobre os valores, sobre o que é certo e errado, sobre o que é bom e mal, quando é justo e injusto, quando eu faço isso, eu saio da caverna e contemplo a verdade, a justiça,
a bondade do mundo ideal. Então, conhecendo racionalmente, por meio da minha capacidade racional, a verdade, a bondade, volto para esse mundo material e posso agir bem. Por isso que agir de maneira ética para Platão é agir fazendo uso da alma racional com vistas a alcançar a ideia perfeita, o mundo ideal.